Olá Brasil, olá você aí de casa, mais um vídeo aqui no canal e hoje vou falar de mulheres incríveis do cinema, de filmes com mulheres incríveis, e é claro que essa lista é gigantesca, então eu incentivo vocês aí a colocarem as mulheres incríveis que vocês lembrarem aí nos comentários. E lembrando que eu ainda tô doente, por isso que eu tô meio rouca, com uma voz meio esquisita, mas tá tudo bem. E eu queria começar com uma mulher incrível que na verdade ela é uma atriz de algumas séries, mas ela escreveu um livro muito legal, que é Mayim Bialik. Gente, eu não tinha a menor ideia que ela tinha escrito um livro, e aqui diz como se tornar uma mulher saudável, esperta e espetacular. E esse livro é basicamente a Mayim dando um show, ela dá dicas incríveis pra meninas e adolescentes, né? Assim, esse é o livro que eu queria ter lido quando eu tinha 12 anos, sabe? É um guia sobre amadurecimento e como lidar com esse amadurecimento e com as coisas que vão mudando na nossa vida quando a gente tem essa idade. Coisas que muitas vezes a gente não quer falar com nossos pais, porque a gente tem vergonha, ou coisas que a gente até fala com os pais, mas não em profundidade, porque às vezes os pais não sabem explicar direito, ou porque também fica uma situação constrangedora. Aqui ela explica as coisas assim de um jeito muito simples, fácil, direto. Ela explica coisas, por exemplo, sobre o corpo, como o corpo muda. Ela explica algumas das dificuldades que a gente passa quando a gente tá nessa fase, e ela te ajuda dando dicas. Inclusive tem uma parte que é de frases inspiradoras, assim. Esse livro é muito, muito fofo. Até eu, com meus 29 anos, adorei ler. Imagina uma menina de 12, 13, 14, 15 anos, sei lá, que tá com essas dificuldades, assim. E o livro é dividido em partes, assim. A primeira parte é sobre como o nosso corpo funciona. Então ela fala sobre como é o corpo das meninas, como é o corpo dos meninos, sobre pelos, sobre peitos. E aí no capítulo seguinte tem como a gente cresce. Então os pelos vão mudando, o peito nasce e às vezes esse amadurecimento é tardio. Ela fala que isso aconteceu com ela e isso aconteceu comigo também. Todas minhas amigas já tinham menstruado, já tinham peitos e não sei o que, e eu não. Eu ainda tinha aquele corpo de menina e eu me sentia excluída por isso, sofria bullying. Ela fala de bullying aqui também. Aí tem uma parte do livro que é sobre como a gente aprende como o cérebro funciona, como a gente ama nossos amigos e nossos parceiros também, e como lidar com algumas frustrações, né, quando alguém termina com você, esse tipo de coisa. Tem um capítulo que eu achei essencial, que eu não esperava que ia ter, que depois que eu li eu falei, cara, todos os livros pra adolescentes tinham que ter isso, que é Como Cooperamos, que é sobre tristeza, quando você perde alguém amado, quando acontece uma coisa ruim na sua vida, sobre depressão, e ela explica por que essas coisas acontecem e como a gente pode lidar melhor com isso. E a última parte que eu achei linda também é como fazemos a diferença, que é como você pode mudar o mundo, seja aqui pequenininho ou seja uma mudança grande. Como você pode impactar outras pessoas, como você vai escolher o seu futuro, a sua faculdade, esse tipo de coisa. Então, gente, Girling Up é essencial, é um livro que eu amaria ter lido quando eu tinha essa idade. Inclusive, na época, eu li alguns livros que minha mãe me comprou que falavam sobre sexualidade, sobre amor, sobre corpo, né, como que a gente muda e tal. Só que, pelo que eu me lembro, assim, nenhum dos livros falava de tudo num livro só. Então eu achei extremamente útil que ela compilou tudo num livro só, além de ser, né, a Blossom e a Amy de The Big Bang Theory, que a gente ama. A Mayim Bialik, sério, ganhou mais ainda o meu respeito, que eu já admirava ela. Agora, com esse livro, gente, eu fiquei chocado, quanto que esse livro é maravilhoso, de verdade. Eu vou deixar link pra comprar aqui na descrição, se você quiser dar de presente pra alguma adolescente da sua família, pra alguma prima, sua filha, ou se você é adolescente, se você tem uns 15, 16 anos, eu acho que esse livro ainda é super útil pra você. Como eu disse, eu mesma gostei do livro com essa idade. Então fica aí minha recomendação, espero que vocês gostem também, porque eu achei essencial. Esse livro tinha que ter nas escolas, é obrigatório. Então vamos lá falar de alguns filmes sobre mais mulheres incríveis. De cara eu já separei logo um documentário que é um tapa na cara da sociedade, que é o documentário sobre a Malala, que é uma garota que foi perseguida pelo Talibã por querer o direito de estudar, e ela queria que todas as meninas tivessem direito de estudar, porque infelizmente, não sei se vocês sabem, em alguns países as mulheres ainda não podem estudar. Em 2017, gente. E o que a Malala fez foi querer estudar e lutar pelos direitos de outras meninas que não podiam estudar. E ela falou abertamente sobre isso, ela foi nos jornais, ela foi à imprensa, e por isso ela sofreu um atentado contra a vida dela. Ela levou um tiro na testa quando ela tinha 15 anos, e isso até paralisou um lado do rosto dela, mas mesmo assim, cara, ela é incansável. E nesse documentário mostra um pouquinho da vida dela, fala rapidinho sobre o Nobel da Paz que ela ganhou. E isso, gente, aconteceu depois que ela sobreviveu a esse ataque. Então, ela já estava lutando contra essas coisas antes, aí ela sofreu um ataque, aí ela se recuperou, fez fisioterapia, fez mil coisas, voltou e continua falando sobre isso e continua defendendo o direito das meninas estudarem, o que é assim, né, óbvio, não faz o menor sentido. Inclusive no documentário o pai dela fala, né, que o conhecimento traz poder, traz independência, traz questionamento, e aí quando você coloca as meninas pra estudarem, elas vão entender o mundo, elas vão ter conhecimento, elas vão ter poder sobre a vida delas, independência. E é claro que alguns
homens lá do governo, principalmente do Oriente Médio, não quer que isso aconteça. Porque aí as mulheres lá não vão querer ficar só em casa cozinhando pro cara, lavando a cueca dele e arrumando a casa. Elas vão querer ir pro mundo, querer ser advogadas, médicas, professoras e muitas outras coisas legais. E é óbvio que é por isso que alguns homens lá têm medo disso e não querem que as mulheres estudem. O que é um absurdo, assim, é horrível, esse documentário é chocante. E a Malala é incrível, é um show, assim, ela é uma inspiração andante, sabe? Então, se você ainda não conhece a história dela, recomendo muito esse documentário. Outra mulher maravilhosa é a Jessie, de Jogo Perigoso, um filme novo da Netflix que eu ainda não falei aqui no canal. E eu acho o filme interessante, mas o finalzinho, assim, deu uma estragadinha. Mesmo assim, eu acho que vale a experiência de assistir ao filme, porque a Jessie é uma mulher incrível. Esse filme é adaptado de um livro do Stephen King e conta a história da Jessie e do seu marido que vão pra uma casa, tipo uma casa de campo, assim, distante, tentar dar uma pimentada na relação. Acontece que o marido dela começa a ter umas atitudes super esquisitas e aí eles começam a ter uma discussão e aí ele morre. Só que nisso, ela está algemada na cama, gente. Ela foi algemada porque eles iam fazer joguinhos sexuais, não sei o quê, e ela ficou algemada na cama, não tem ninguém pra ajudar, ela não consegue pegar o telefone e o marido dela morreu. E ela tá ali, presa na cama. Essa é a premissa do filme e ela fica ali presa na cama pensando em formas de sair e ao mesmo tempo lembrando do seu passado, da sua infância. E cara, que mulher incrível! Não quero falar muito pra não dar spoiler, mas assim, teve uma coisa que aconteceu com ela no passado pesadíssima e ela conseguiu lidar com isso da forma dela e tal, e agora ela tá numa situação completamente difícil e ela arranja forças de não sei de onde pra tentar se salvar, porque ela ainda quer muito viver. Eu achei a Jessie uma mulher maravilhosa e o filme é bem legal. Infelizmente, eu acho que no final eles estragam um pouquinho, porque eles tentaram seguir o livro, mas essa parte do livro não tava combinando muito com a história do filme, e aí eu acho que deu uma estragada. Coloquem aí nos comentários se vocês gostaram de Jogo Perigoso. E agora uma mocinha incrível, uma criança maravilhosa, a Mitya, de Okja. Okja é um filme da Netflix que conta a história da Misha e da sua porca gigante, a Okja, que a Netflix mandou esse bichinho aqui, da coisa mais linda. E aí, o que acontece? A Okja é uma porca gigante que foi criada por umas multinacionais que querem fazer um novo tipo de carne para consumo. Só que a Mitya foi criada com a Okja desde criança, elas são best friends e não sei o quê. E aí, quando a galera tenta levar a Okja dela, ela fala não, mas não vai levar mesmo. Então ela faz 1000 coisas pra conseguir a Okja de volta, inclusive viaja, vai pra outro país, faz a louca pra conseguir sua amiga porquinha de volta. E esse filme, na verdade, é uma grande crítica à indústria alimentícia e esse capitalismo desenfreado que faz qualquer coisa por dinheiro, sabe? Então o filme tem isso na camada principal, mas tem várias outras camadas interessantes, assim, tem coisa de ação, tem comédia, tem alguns personagens bem caricatos e bem teatrais, assim, pra tentar dar uma quebrada nesse tema tão difícil, assim, e pesado, né? Inclusive, muita gente que não é vegetariana, né, que come carne, falou que viu esse filme e ficou abalado e tal. E eu fico feliz por isso. Eu acho que o objetivo, e eu acho que quem assistir a Okja não necessariamente vai virar vegetariano, nem nada, mas o filme mostra bem como essa indústria é cruel, sabe? Então eu acho que faz pelo menos as pessoas refletirem um pouco sobre tudo isso, sobre o que você tá botando no seu prato. E a Mitya é maravilhosa, a atriz é An Seo-jung, não sei como fala coreano. Também tem a Tilda Swinton, o Paul Dano, o Jake Gyllenhaal, então é um elenco incrível, é um filme sul-coreano, e tem a Okja, que é muito fofo. Os efeitos especiais da Okja, gente, são muito bem feitos, você fica de cara como ela é realista, assim, a textura da pele e tal. Tem uma cena que o Jake Gyllenhaal tá encostando nela, assim, que é muito bem feito. Então recomendo que vocês vejam o Okja com a Mitya, que é uma garotinha muito foda. E vai ter filme brasileiro nessa lista também. Eu coloquei a Nise, do filme Nise, O Coração da Loucura, que é baseado em uma história real de uma mulher brasileira que nos anos 50, que era uma psiquiatra que ia contra os métodos de tratamento de esquizofrenia, em geral de como essas pessoas eram tratadas em hospitais psiquiátricos. Ela acreditava num tratamento mais humanizado, ela acreditava em tratamento através de arte, e por isso ela foi excluída dos outros médicos. Gente, é muito louco isso, porque quando você é vanguardista, né, quando você tá na frente de um movimento, quando você tem ideias novas, você sempre é taxado de louco, você sempre é excluído do rolê, ninguém quer falar com você, todo mundo acha que você tá exagerando, que você tá viajando. Essas pessoas que estão à frente aí de vanguardas sempre tem que lutar o triplo, né, pra conseguir com que os outros escutem as ideias delas. E foi isso que aconteceu com a Nise. Ela lutou contra tudo que a galera fazia e acreditava nessa época. Inclusive, ela se correspondia com o Jung, maravilhoso. O filme é muito comovente,
esteticamente é muito bonito, além de ser interessante pra você conhecer a história dessa mulher maravilhosa, que é interpretada pela Glória Pires, então recomendo muito esse filme, também tem na Netflix. Outro filme que tem na Netflix, e esse tem várias mulheres incríveis, é um documentário chamado The Hunting Ground, que eu nunca falei aqui no canal também, que é sobre vários casos de estupro e ataques sexuais que aconteceram em várias universidades dos Estados Unidos. E as universidades faziam o quê? Encobriam, né? Elas escondiam tudo isso. Até que duas meninas se uniram, a Annie E. Clark e a Andrea Pino. Elas se conheceram porque elas tinham sofrido esses ataques sexuais, elas foram estupradas dentro da universidade e a universidade não fez nada com os caras que fez isso, simplesmente abafou os casos, fingiu que nada aconteceu e elas duas resolveram lutar contra isso, expor as universidades, expor os caras e elas se uniram a várias meninas de universidades dos Estados Unidos inteiro. Elas descobriram que isso era uma coisa que acontecia no país inteiro, que todas as universidades tinham estupros e as universidades estavam escondendo, não faziam questão de sequer expulsar o cara da universidade. Então esse filme se mostra o quanto é doloroso e difícil lutar contra a sociedade, que nem falei da Nise, né? De você tentar ir contra o sistema, tentar ir contra o que já é estabelecido, né? E essas meninas sofreram muito e elas têm um grande apoio também para outras meninas que também sofreram isso. Então, assim, o filme é excelente, é necessário, todo mundo tem que assistir esse filme, pelo amor de Deus. Esse é um debate que a gente já devia ter tido há muitos e muitos anos, não era pra gente estar discutindo isso agora em 2017, entendeu? Que estupro é errado, que você tá bêbada numa festa não significa que você quer sexo, que o homem tem que respeitar o corpo da mulher, tem que respeitar uma pessoa que está desacordada, tem que respeitar uma pessoa que fala não. Gente, já passou dessa fase, pelo amor de Deus, sabe? Então assistem e espalhem esse filme que é extremamente necessário, assim como Girling Up, que sinceramente é um livro que eu amaria ter lido nessa época. Ele fala de consentimento também, o que é você querer ou não fazer qualquer coisa com alguém. Então coloquem aí nos comentários se você já viu esses filmes, qual é o seu favorito dessa lista, se você já leu Girling Up, se você vai dar de presente pra alguém. Tem o link pra comprar o livro aí nos comentários também. Não esquece de compartilhar o vídeo que me ajuda muito. Um beijo, tchau!